Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Eli com mais um vídeo para o nosso canal. Bem, gente, quero dar para vocês algumas dicas concernente a um estudo do grego. Você que está estudando grego, você que está se esmerando, muitas vezes não consegue nem pronunciar uma palavra, alguns vídeos meus, ou praticamente tudo que vai se referir a grego, você vai aprender muitas coisas, entendeu? Porque você está, tarefa de um exegeta, de um estudioso que está estudando a língua grega, é traduzir o texto, entender o que está no texto, tá entendendo? Então, para isso, você tem que ter o texto grego. Vocês podem estar baixando para o celular de vocês, né, qualquer texto grego, tudo mais e tal, para estar aprendendo. Você pode escolher o texto crítico, o texto recebido, o texto majoritário, enfim, é a gosto isso aí, tá? Então, dentro desse pressuposto, vocês podem estar trabalhando o texto, mas para trabalhar o texto, por exemplo, eu tenho aqui o versículo 1, do versículo 1, bem, isso aqui, o versículo 1 até o versículo número 4, aqui. Do 1 ao 4, vocês podem fazer o quê? Ler, mesmo não conhecendo o texto, ler, mas para lê-lo assim, dessa forma, Bíblios, Genésio Iesu Christu, Ruiu David, Ruiu Abraham. Versículo 2. Abraham é Gênesis ton Isaac. Isaac é Gênesis ton Jacob. Jacob de Gênesis ton Judan. Caituza depois autor. Judas de Gênesis ton Fares. Caiton Zarai que te Tamar. Fares de Gênesis ton Res. Ou Hezron. Hezron de Gênesis ton Aran. Aran de Gênesis ton Aminadab. Aminadab de Gênesis ton Nason. Nason de Gênesis ton Salmon. Até o versículo número 5. Então, a leitura tem que estar de acordo com o texto. Se esse texto aqui ele está acentuado, tá? Respeitamos o acento, respeitamos a sibilação do texto, tá? Porque existem sílabas. A sílaba pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? A sílaba tônica. A palavra ela pode conter, por exemplo, mais de uma sílaba, classificando-as como monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo. É a mesma coisa em português. Tá bom, gente? Ó, no grego nós temos ditongo, tá? Claro que no grego nós classificamos ditongo por fusão, por prevalência e pela saída. Beleza? Então, tarefa de vocês saberem um texto grego e respeitar tudo que está no texto, você tem que ir para uma outra ferramenta. Aqui, ó, Noções do Grego Bíblico de Lourenço Estevão Regas. Aqui é uma boa gramática, eu uso ela no meu curso. E vocês podem, por exemplo, estar baixando essa gramática, e essa gramática ela vai falar, por exemplo, de quantas lições, mais ou menos? 36 lições para você começar a aprender a língua grega. São 36 lições. Ele fala como estudar grego, a língua grega, o alfabeto, sílabas, acentos e outros sinais gráficos, verbos. Observe que ele já trabalha com verbos, vai trabalhar com substantivos, introdução, que é a lição número 8. Lição número 9 vai falar de segunda declinação, a 10 já falar de primeira. Nós temos as divisões nominais, claro, né, que a primeira pertence à primeira, a segunda ou terceira declinação. Ele vai trabalhar também com preposições, com pronomes pessoais e possessivos. Lição número 14, pronomes demonstrativos e relativos. E assim por diante. Vocês podem estar observando, tá? Muita coisa boa, show de bola. Vai trabalhar também com os numerais em grego. Resmiachen, tá bom? E dentro dos quesitos, vocês têm que olhar perfeitamente. Para poder saber disso aqui, você tem que aprender gramática. Não tem como, gente, trabalhar com texto grego sem saber um pouco de gramática. Tá entendendo? Porque senão vocês podem cometer erros irreparáveis. Ou ficar no erro irreparável, achando que no texto original é aquilo, mas de fato é de forma diferente. Tá? De forma diferente. Beleza? Então, tarefa do exegeta, do estudioso. Você tem que ler o texto, saber a acentuação. Lourenço Estevão Regas vai falar sobre isso na lição de número 3. Sílabas e acentos e outros sinais gráficos. Tá aqui, gente. Tá. Sílabas e acentos e outros sinais gráficos. Perfeito. Tá?
Então, para que você possa aprender a falar, a ler em grego, tá? É diferente de traduzir. Primeiro você lê, depois você traduz, tá bom? Vamos lá, começando no versículo número 1. Biblios, Genesis Jesu Christu, Huiu David, Huiu Abraham. Versículo 2. Abraham de Genesis tom Isaac. Isaac de Genesis tom Jacob. Jacob de Genesis tom Judas, caitus adefus autor. Versículo 3. Judas de Genesis tom Fares, caiton Zara, ectes Tamar. Fares de Genesis tom Hezron. Hezron de Genesis tom Aran. Versículo 4, vamos lá. Aran de Genesis tom Aminadab. Aminadab de Genesis tom Naasson. Naasson de Genesis tom Salmon. Versículo 5. Salmon de Genesis tom Boaz, ectis Rahab. Boaz de Genesis tom Yobed, ectis Ruti. Yobed de Genesis tom Isaí. Isaí de Genesis tom David, Tomás Lea. David de Genesis tom Salomona, ectis tu Urio. Solomon de Genesis tom Roboam. Roboam de Genesis tom Abiá. Abiá de Genesis tom Asaf. Versículo 8. Asaf de Genesis tom Iosafat. Iosafat de Genesis tom Yoran. Yoran de Genesis tom Ozian. Ozian de Genesis tom Joatan. Joatan de Genesis tom Arhas. Lembrou do nome Arhas? Arhas quer dizer Acas, tá, gente? Arhas de Genesis tom Hezequiel. Versículo 10. Hezequiel de Genesis tom Manassé. Manassés de Genesis tom Amós. Amós de Genesis tom Josias. Versículo 11. Josias de Genesis tom Jehonian. Caitus adefus autor. Eptes betoiquecia babilonos. Tá? Não é babilonos, não é babilonos. Babilonos. Tá? A sílaba bu, você fecha o biquinho, tá? Como ela não tá fazendo papel de ditongo, então ela não tem um som de U aí não, tá, gente? Beleza? Mas, vamos lá. O que ocorre? O versículo de número 12, vamos continuar até o 17, tá? Versículo 12, até o 17. Metá, não é meta, tá, gente? É metá. Metá dentro metoiquecia babilonos, Jehonia e Genesis tom Salatiel. Salatiel de Genesis tom Zorobabel. Versículo 13. Zorobabel de Genesis tom Abiud. Abiud de Genesis tom Eliakim. Eliakim de Genesis tom Azor. Versículo 14. Azor de Genesis tom Sadoc. Sadoc de Genesis tom Achim. Achim de Genesis tom Eliud. Eliud de Genesis tom Eleazar. Eleazar de Genesis tom Matithan. Matithan de Genesis tom Jacob. Versículo 16. Jacob de Genesis tom Yosef. Ou seja, Jacó gerou a José. Tom Andra, o esposo Marias, o esposo de Maria. Ex-res Egenethen Jesus Rolegômenos Christos. Ou seja, marido de Maria, do qual gerou a Jesus Cristo. Da qual gerou Jesus Cristo. Ou Jesus que é chamado Cristo. Ou chamado Cristo, beleza. Aí fala que versículo 17. Passai Haigenei apó Abraão, não é apó, é apó Abraão. Reus David Genei de Decatessares. Cai apó David Reus, metoiquecias, babilonos. Genei de Decatessares. Cai apontes metoiquecia, babilonos. Reus tus Christu. Genei Decatessares. Ou seja, Genei, ou seja, gerações, tá bom? Ou geração. Decatessares é numeral, tá? Decatessares já é numeral. Que na verdade a gente pega a expressão deca, tá? Dentro desse pressuposto, pega a expressão deca, nesse quesito, e vamos trabalhar com o numeral, né? Praticamente, como é que te chama? Te chama de
Deixa eu me lembrar aqui a palavra. Os numerais, né? 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, assim por diante. Tudo em grego. Neste pressuposto, neste quesito. Tá? Aí quando a gente fala deca, é 10. Decatéteres significa 14. Por que 14? Tessaris é 4. Aí você pega deca e ajuda com tessaris. Decatessaris, 4. Ok? Como é que eu pronuncio 11? Tá? Em grego. Rendeka. Rendeka. Ren é o numeral 1. Aí deca, tá? O numeral 1 no gênero neutro. Você pega assim, tá? Rendeka, numeral 1. E a expressão deca. Eu falei o quê? 11. Isso são os numerais cardinais, tá, gente? Não são numerais ordinais. Beleza? Aí você vai, ó. O que mais? Rendeka, dodeca, dodeca ou decadio, ok? Decatrês, decatésseres, decapende, decahex, decaheptá, decaoctó, decaenea. Eicosi, ou seja, até o número 20. E o que ocorre? Do número 1 ao número 4, eles são flexionáveis. Beleza, gente? Flexionáveis. Só ver na lição de Lourenço Estéreo Rego que você vai perfeitamente vai entender acerca disso. Então, tudo isso aqui tem significado. Tudo isso aqui. Quando eu passo a trabalhar esse texto aqui, ó, assim, Biblos, Gênesis, Surri, David, Abraão, ou seja, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Beleza? Esse texto está introduzindo os assuntos que ele vai tratar. Ele vai falar que aquele livro é da genealogia, ou seja, o que ele está tratando de genealogia, dentro da perícope, claro, a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Beleza? Então essa introdução aqui, esse biblos é a primeira palavrinha aí, que é um substantivo feminino, mesmo tem a terminação ômicron sigma, ômicron indicando a vogal temática e o sigma desinência do caso nominativo singular, que pertence à segunda declinação, e não à primeira, tá? Mesmo sendo um substantivo feminino, não pertence à primeira declinação, mas pertence à segunda declinação. Então, dentro do quesito, Biblos, aqui a função de nome nominativo, não é só dizer que está no nominativo. São várias subcategorias. Nominativo de forma absoluta. O nominativo absoluto, ele serve para introduzir, sabe o que, gente? Introduzir temas, tá? Serve também para saudações e tudo mais. O nominativo absoluto, ele não ocorre dentro de uma oração, porque a expressão Biblos, isso Cristo, isso Cristo, Rio David, Rio Abraão, não é uma oração. Não é considerado uma oração, tá? E justamente o Biblos aqui, no caso nominativo, não significa que ele é o sujeito da frase, porque não tem verbo. A função dele é outra. Qual é a função dele? Mostrar que ele é um nominativo de forma absoluta. Ele está introduzindo o tema desse livro, dentro dessa perícope. E a perícope termina onde? No versículo de número 17. Aqui, ó. Termina aqui no versículo de número 17. Opa, deixa eu selecionar aqui para vocês. Até aqui. A expressão passei haigeneai apobran, ou seja, portanto, todas as gerações apobran, ou seja, desde Abraão, Reos David até Davi, aí vem Genai, decatéteres, ou seja, 14 gerações. Aí vai Caiapó David, ou seja, desde Davi, Reostes, Metoiquecias, Babilônios, ou seja, desde Davi até a deportação para a Babilônia, Genai, decatéteres, ou seja, 14 gerações. Caiapó, Metoiquecias, Babilônios, Reos, tu Cristo, Genai, decatéteres, ou seja, e desde da metoiquecia, ou seja, Caiapó, metoiquecia, desde a metoiquecia, desde a deportação, Babilônios, para a Babilônia, Reos tu Cristo, ou seja, até Cristo,
Geneai decatessari, ou seja, 14 gerações. Termina aqui. Do versículo de número 18 em diante, do 18, deixa eu botar aqui para cima, já é outro aspecto, tá? Tudo isso, Cristo, regênesis, rutus en, ou seja, porém o nascimento de Jesus Cristo assim foi. Minesse teute e sete metros, automarias do Yosef, ou seja, estando Maria, a mãe dele, desposada com José, que é do Yosef, é o nome, trin, resinelten autois heurete, ou seja, antes de eles se ajuntarem, achou-se engastriecus equipneumathos ragio, ou seja, achou-se no ventre tendo, ou seja, claro, no ventre tendo que é do Espírito Santo, entendeu? Ou seja, achou-se grávida do Espírito Santo, ou seja, por força, pelo poder do Espírito Santo, tá? É basicamente nesse sentido aí. O Espírito Santo é o causador da criança, tá? Da criança, pelo seu poder, pelas suas, claro, maravilhas e tudo mais, tá? E diz que é pertencente ao Espírito Santo. Então, já que a partir do versículo 18 em diante, já é uma outra perícope. Na exegese, nós trabalhamos com perícope, tá, gente? Com perícope, neste sentido. Então, quando queremos trabalhar um texto, nós temos que olhar o texto grego, saber realmente de tudo em relação à gramática, pelo menos na forma básica, para poder vocês traduzirem o texto. E observe, gente, que o texto, você tem que saber traduzi-lo. Como traduzir, professor? Estudando grego, gente. Tem que estudar, tem que botar a cara para estudar. Não tem que ser preguiçoso. Entendeu? Tem gente que é preguiçosa aí, vai querer estudar grego à torta direita e chama uma preposição de que é o nome dela, apó, de apo. A preposição é cair, ele chama de cai. A preposição é metá, ele pronuncia como meta. Tudo errado, gente. Pelo amor de Deus. Vai ensinar o quê? Que Jesus do Apocalipse não é mesmo Jesus dos Evangelhos. Pelo amor de Deus, que tanta besteira. Tá entendendo? Então são questões que vocês devem prestar bastante atenção. Primeiro, professor, ler o texto grego mesmo não sabendo. 2, vocês têm que ter uma gramática. Beleza? Tem que ter uma gramática para saber substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo. Vamos examinar alguma coisa aqui dessa gramática aqui. Tenha paciência comigo, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui. Aqui, vamos para a lição de número... Vamos para sílabas e acentos e outros sinais gráficos. Vamos lá, sílabas e acentos e outros sinais gráficos. Você tem que saber fazer isso. Lição número 3. Depois do alfabeto, a lição número 3, número 11. Vamos lá para número 11. Para que você possa ter um conteúdo bem legal. A língua grega, a história da língua grega. E essa gramática é boa porque também, gente, vocês têm, no final, tem um exercício para falar. Para cumprir, né? Aqui, ó. Sílabas, acentos e outros sinais gráficos. Sílaba. Sílaba é uma unidade sonora de uma palavra. É o som ou reunião de sons que se pronunciam em uma só emissão de voz. Da reunião de sílabas se obtém o quê? O vocábulo ou palavra. Aí ele vai dar um exemplo, tá? Embaixo fala bem assim. Na língua grega, uma palavra tem tantas sílabas quanto as vogais, ou ditongos. Possuir. Assim, logos possui uma vogal e um ditongo. De fato, gente, essa expressão aqui, ó. Vou aumentar aqui para vocês. Logos. Aqui, realmente, nós temos um dissílabo. Penúltima sílaba. E a última e a outra do lado dela, tá? Vem de última, penúltima. Se você for classificá-la, o acento indica a sílaba tônica. O acento em grego, seja, por exemplo, o circunflexo, seja o acento agudo ou grave, sempre vai indicar que ali tem a sílaba tônica. E se tem a sílaba tônica, você pronuncia ela de forma mais forte, tá bom? Ó, logos. E não é logóis ou logoís. E sim logos, logos,
Logos. Logos é do caso dativo, claro, o caso aí é dativo e quer dizer palavras. Então, sabendo como funciona, vocês jamais podem errar. Tem 2 sílabas, cada sílaba possui vogal, tá? Não existe sílaba com consoante. Só uma consoante formando sílaba. Só ela, entendeu? Mas existe vogal ou ditongo fazendo sílaba. Tá entendendo? Talvez só tenha só o ditongo ali, mas está fazendo uma sílaba. Só uma vogal, mas está fazendo também sílabas. Entendeu? Então, dentro desse pressuposto, tem que saber realmente como funciona. Tá? Então, vamos mais aqui. Aí, nós temos a expressão logos. Possui uma vogal ou um ditongo. Mais embaixo diz assim: quando uma palavra é separada em sílabas, uma consoante que estiver sozinha entre 2 vogais se ajunta à vogal que segue. Olha essa expressão que ele colocou aqui. Erchômenos. Essa expressão erchômenos. Vamos aqui. Opa. Erchômenos. Ver se eu consigo. Isso, perfeito. Estou conseguindo. Perfeito. Tá aqui. Beleza. Erchômenos. Tá? Que vem do verbo ir. Isso aí é um particípio, tá, gente? Depois vocês vão saber o que é particípio dentro das classificações gramaticais. Eu tenho nós, me, ro e é. 1 sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas. Classificando como um polissílabo. Observe que a acentuação está na 3ª sílaba. O acento não pode ir para a 4ª sílaba, como eu já falei. Estaria errado. O acento em grego, ele marca a sílaba tônica e vai até a 3ª sílaba. A partir da última. Nós é a última, me, penúltima, ro, antepenúltima e é praticamente a primeira, nesse sentido aí, tá bom? Então, última, penúltima e antepenúltima. Aí nós temos polissílabos, beleza? Tem mais de 4 sílabas. Então, dentro desse pressuposto, vocês devem saber a divisão silábica. Observe que cada vogal, ou cada praticamente consoantes, ela possui uma vogal. Mas tem aqui uma sílaba que não tem consoante. Tá bom? Não tem consoante. Eu vou chamar ela de primeira, tá? Da direita para a esquerda. O epsilon não tem consoante. Tá? Ele estava dentro desse pressuposto com cri. Juntando erchômenos. E dentro desse quesito, gente, o cri, que é esse X aqui grande, dessa letra é cri. Ok? Ela segue a vogal, tá? Geralmente é assim. Quando tem uma consoante, 2 vogais, na separação de sílabas, a consoante segue a vogal. Normalmente ela segue a vogal. Somente a última consoante que ela se une com a vogal que a precede. Beleza? Formando a sílaba, tá? Da mesma forma é esse outro aqui, ó. Essa expressãozinha aqui, mais comprida. A gente tem uma expressão aqui em Manaus, fala assim, mais comprida que um dia de fome. Nomodidáskalos. Olha, nomodidáskalos, nome comprido. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas, tá? Olha o acento, não passa da 3ª sílaba. O acento não pode passar. Tá entendendo? O que é nomodidáskalo, professor? Quer dizer mestre da lei, doutor da lei. Beleza? Então, nós temos aí um polissílabo. Nós temos aí a sílaba sendo marcada com acento agudo. E aqui eu tenho a sílaba tônica. Eu tenho uma proparoxítona. Beleza? Proparoxítona. Show de bola, né? Então, basicamente, vocês têm que aprender esse tipo de coisa. Aí ele vai ensinar, por exemplo, as exceções a esta regra são palavras compostas. Exatamente. Proseu ré, sinagoga, metzecho. Ok? Perfeitamente. O que ele está ensinando aqui, gente? Ele está ensinando que geralmente, aqui, ó. Aqui é uma preposição. Tá? Que ele vai dizer que sim, compostas por preposições. Aí é uma preposição, isso aqui é uma preposição. Quando for separação de sílaba, tem que ser na preposição. Não pode ser entre a preposição, no meio da preposição. Tem que ser a preposição. Beleza? Tá? Neste quesito.
Tá bom, gente? É dentro desse pressuposto que deve ocorrer a divisão silábica, tá? É dentro dessa forma que deve ocorrer a divisão silábica. Então, basicamente, vocês vão saber o que é. Aqui, ó. Sílaba longa, sílaba breve. Sílaba longa é aquela que contém uma vogal longa. Sílaba breve é aquela que tem uma vogal breve. Ok. Aqui eu tenho... Opa, deixa eu... Não estou conseguindo enfatizar. Agora sim. Aqui eu tenho uma sílaba longa. Por que, professor? Porque eu tenho uma vogal longa. Olha o ômega. Omega. No dulos também eu tenho uma vogal longa. Agora no logos. No logos eu não tenho. Eu tenho duas breves. Então eu tenho a sílaba breve. Tá? Eu tenho sílaba também fechada e aberta. Aqui são as sílabas abertas. Logos. 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 Tá? As duas sílabas são abertas. Beleza? Neste sentido. Então, dentro desse pressuposto, vocês, melhor dizendo, podem estar aprendendo passo a passo. Olha aqui, ó, os acentos em grego, tá? Agudo, acento grave, acento circunflexo, tudo deve ser trabalhado nos mínimos detalhes. Entender o que é uma proclítica, uma enclítica, tá? Proclítica nunca tem acento, somente em raras ocasiões, muito raras, e que é o uk, somente o advérbio de negação, tá bom? Então vocês vão lendo direitinho essa gramática, tá, gente? Qualquer tipo de dúvidas, vocês podem mandar no nosso e-mail, vocês podem nos contatar, vocês que estão estudando realmente grego, tá? Beleza? Um grande abraço a todos em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.